Fala, galera. O grande dia chegou, né? Primeiramente, tudo vai dar certo. Vocês têm domingo, uma das provas mais importantes aí da vida de vocês. E tenho certeza que o sucesso é certo, contanto que você fique tranquilo e sereno na hora dessa prova, tá? Bom, o momento aqui com vocês não é momento de psicólogo, muito pelo contrário, eu vou ajudá-los na minha matéria, Direito Constitucional, né? E, pessoal, eu separei para vocês muitas dicas, tá? A minha preocupação não é em explanar um monte de coisa para vocês, até porque a prova é agora, é iminente. Então a gente vai fazer o seguinte, eu separei vários pontos, a gente vai um a um, onde eu puder explicar direto no slide, eu vou explicar direto no slide. Quando eu tiver aqui para o quadro, eu vou para o quadro, mas eu tentei ao máximo captar aquilo que sempre cai em prova e a OAB ainda não cobrou, ou cobrou de uma forma um pouco diferente, né? A FGV cobrou de uma forma um pouco diferente. Então, pessoal, sem mais delongas, tudo vai dar certo, vamos lá para o slide, vamos nessa. Primeira dica importante é o direito de reunião, tá? Vem para cá, vem comigo. O que a gente tem que saber do direito de reunião? Primeiro, não existe autorização prévia. Eu não preciso solicitar autorização para me utilizar do direito de reunião. Eu preciso de aviso prévio e não autorização prévia. Primeiro ponto, bem legal. Segundo ponto, muito importante, ainda não cobrado pela OAB. Pessoal, a reunião ela pode ser estática ou ela pode ser móvel. Pode ser uma passeata, por exemplo. Independentemente da reunião ser estática ou móvel, lembrem-se que o remédio constitucional a tutelar o exercício do direito de reunião é o mandado de segurança e não o habeas corpus. Muita gente acha o seguinte, a reunião é móvel, é uma passeata, né? Então eu não pude realizar a reunião, eu vou me utilizar do habeas corpus. Não, não. O remédio constitucional a tutelar o direito de reunião é o mandado de segurança. Beleza, foi, volta lá para o slide. Matamos, direito de reunião, desapropriação, requisição e expropriação, tá? Vamos matar isso aqui também. Olha para cá. O que é a desapropriação? O Estado deseja a sua propriedade. Ele quer a transferência da propriedade. Hoje ela é sua, amanhã vai ser do Estado. Então, ele deseja adquirir a sua propriedade, comprar a sua propriedade. Logo, a desapropriação gera uma indenização justa, prévia e em dinheiro como regra. Por que como regra em dinheiro? Porque se você não cumprir a função social da sua propriedade, olha bem, hein? Se você não cumprir a função social da sua propriedade, pode haver a indenização paga com títulos da dívida pública, no caso, né, da área urbana, ou títulos da dívida rural, dívida agrária, desculpa, no caso de propriedade rural. Títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. Tudo bem? Requisição. Requisição, o Estado não quer a sua propriedade, ele não deseja adquirir a sua propriedade, ele precisa usar a sua propriedade porque estamos diante de iminente perigo público. Um incêndio, por exemplo, usar o seu apartamento para apagar um incêndio, usar o seu carro para ir atrás de assaltantes de banco. Isso é requisição administrativa, igual filme de Hollywood. Todo mundo já viu filme de Hollywood, esse tipo de coisa, né? Pegar um carro, né, de um civil para ir atrás de bandido. Pessoal, a indenização, anota isso, qualquer que decora, sei lá, a indenização só vai acontecer se houver dano. Não se indeniza pelo uso, apenas pelo dano, se houver. Tudo bem? Expropriação. A expropriação é o confisco da propriedade, de toda a propriedade, em razão do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Logicamente, não há indenização. Coca, maconha, esse tipo de coisa, tá? Ou seja, vai ficar só a fumaça da propriedade. Ficou claro? Beleza? Então, o Estado confisca a propriedade em razão desse cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Ficou claro? Desapropriação, transferência da propriedade, requisição, uso da propriedade, expropriação,
confisco da propriedade. Volta lá. Questão que ainda não apareceu em provas da OAB, muito interessante para concurso público, é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Volta para cá. Galera, seguinte, se perguntarem para vocês como que a pequena propriedade rural não poderá ser objeto de penhora, quais são os requisitos para a pequena propriedade rural não ser objeto de penhora? Vamos lá. Primeiro, ela tem que ser trabalhada pela família. Não pode ter funcionário. Beleza? Segundo, ela tem que ser pequena na forma da lei. Haverá uma lei regulamentando esses limites. Terceiro requisito, e muito importante, é o que mais cai em prova. As dívidas que essa pequena propriedade adquiriu devem ser decorrentes da atividade produtiva. Então, não é qualquer dívida, é uma dívida decorrente da atividade produtiva. Então, repetindo, ela tem que ser pequena, ela tem que ser trabalhada pela família e as dívidas decorrentes da atividade produtiva. Nesse sentido, ela não vai ser objeto de penhora, ela vai ser impenhorável. Beleza? Legal? Vamos lá. Volta lá. Quarta dica, português equiparado. Pessoal, volta para mim. Português equiparado é um português, não é brasileiro naturalizado, é um português com residência permanente no país, que em razão de uma reciprocidade entre Brasil e Portugal, ou seja, o mesmo tratamento dado ao português aqui é dado ao brasileiro em Portugal. Em razão dessa reciprocidade, atribuem-se ao português os mesmos direitos de brasileiro naturalizado. A grande pegadinha é a seguinte: esse tratamento não se dá a qualquer português, mas apenas aos portugueses com residência permanente no país. Daí, mesmo sendo português, ele vai ter direitos de brasileiro naturalizado. Ficou claro? Beleza. Cuidado com esse cara, tá? Então não é qualquer português, mas sim aos portugueses com residência permanente no país. Volta lá. Perda punição, né? Uma perda de nacionalidade. Olha para cá. Pergunta clássica. Somente o brasileiro naturalizado poderá perder sua nacionalidade. Errado. O brasileiro nato, tá? Eu acredito que vocês todos, tá? Pessoal, os brasileiros natos podem também perder a nacionalidade, se nós quisermos. Ou seja, todo brasileiro nato pode abdicar de sua nacionalidade por outra nacionalidade. Tudo bem? Agora, essa perda, ela não é uma punição do Estado, é uma mudança. Você quis adquirir outra nacionalidade e não se enquadrou naquelas hipóteses de dupla nacionalidade. Então, se perguntarem se você, brasileiro nato, pode perder a nacionalidade, pode. Só que, cuidado, existe uma perda chamada perda-punição. Essa perda-punição, ela só se aplica ao brasileiro naturalizado, porque o naturalizado tem previsão previsão constitucional, se ele cometer uma atividade nociva ao interesse nacional, repetindo, se o brasileiro naturalizado cometer uma atividade nociva ao interesse nacional, ele pode perder essa nacionalidade. Esse cancelamento de naturalização vai se dar por decisão judicial transitada em julgado. Repetindo, a perda-punição que só se dá ao brasileiro naturalizado é por decisão judicial transitada em julgado. Não é uma decisão administrativa feita pelo Ministério da Justiça. Não é. É decisão judicial transitada em julgado. Não se esqueçam disso. Se transitou em julgado e o camarada te procurar como advogado para readquirir a condição de brasileiro, é só pensar em processo civil. A decisão judicial transitou em julgado, o cara perdeu a nacionalidade, cancelou a naturalização. Ele precisa de quê? De uma ação rescisória. Entenderam? Beleza. Se o ex-brasileiro naturalizado te procurar como advogado para readquirir essa condição, ação rescisória. Beleza? Vamos lá, volta. Idade mínima para cargos eletivos. Vem para o quadro, vem comigo. Falou em idade mínima, lembra do telefone 3530-2118.
35, 30, 21, 18. Tá? Idades mínimas na data da posse. Lembrando a vocês que a posse do executivo não é o mesmo dia da posse do legislativo. A posse do executivo é dia 1º de janeiro. A posse do legislativo é dia 1º de fevereiro. Tudo bem? Cuidado com isso, hein? 35, anota aí. Presidente, vice-presidente da República e senador. Presidente, vice-presidente da República, senador. 30, governador e vice-governador. 21, pula, é o resto. 18, vereador. O que sobrar é 21. Prefeitos, deputados, cuidado com o juiz de paz. Juiz de paz, idade mínima de 21 anos. Esses são as idades mínimas para os cargos eletivos. Agora, cuidado. Tem um camarada na Constituição que não exerce um mandato eletivo, mas é, obviamente, um agente político escolhido pelo presidente da República. É o ministro de Estado. Se perguntarem para vocês a idade mínima de ministro de Estado, que não é um cargo eletivo, é um cargo em comissão, cuidado, não é nem uma função de confiança, é um cargo em comissão. Não precisa ser servidor público, tá? Se perguntarem para vocês a idade mínima para ser ministro de Estado, 21 anos, tá? 21 anos. Cuidado, não é 35, é 21. Volta lá. Última dica desse slide. Ação de impugnação de mandato eletivo. AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Vem para cá. O que você tem que saber da ação de impugnação de mandato eletivo? Primeira característica. Segredo de justiça. Anota isso, decora isso. A ação de impugnação de mandato eletivo tramita em segredo de justiça. Segunda, ela tem que ser proposta no prazo de 15 dias a contar da diplomação do candidato e não da posse. Ela tem que ser proposta no prazo de 15 dias a contar da diplomação do candidato e não da posse. Ação de impugnação de mandato eletivo tramita em segredo de justiça e deve ser proposta no prazo de 15 dias a contar da diplomação do candidato. Beleza? Vai lá, volta. Princípio da anualidade da lei eleitoral. Volta para mim. A lei que altera qualquer processo eleitoral, alterou o processo eleitoral, seja lei, seja emenda, seja qualquer instrumento, ela entra em vigor na data da publicação. Ela não tem vacatio legis, não se aplica vacatio legis. Mas o artigo 16 da Constituição diz que ela só se aplica à eleição que ocorra após um ano da sua vigência. Esse foi o problema da lei da ficha limpa. Então, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, só se aplicando à eleição que ocorra após um ano da data de sua vigência. Então, se ela alterou o processo eleitoral em março de 2012, ela só vai se aplicar em março de 2013. Essa é a ideia, tá? Aplicação após um ano. Vai lá? Então, matamos essa. Democracia semidireta. Cai muito em prova, tá? Gente, existem dois tipos básicos de democracia. Ou a democracia é direta, naquela que você, cidadão, diretamente participa da democracia brasileira, exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, tá? E a democracia indireta, a representativa, aquela que você elege os seus representantes para te governar. No Brasil, nós temos plebiscito, nós temos referendo e também temos eleições. Reparem, então, que no Brasil nós temos democracia direta mais indireta. A junção dessas democracias perfaz a democracia semidireta ou participativa, que é a nossa democracia. Então, se perguntarem para vocês se a democracia brasileira é do tipo semidireta ou participativa, certo, porque é a junção das democracias direta e indireta. Beleza? Show de bola. Lembre-se também
que os nossos representantes vêm apenas do executivo e do legislativo. Não existe representante democrático no poder judiciário. Ninguém vota para juiz. Ficou claro? Volta lá. Direitos. Quais são da competência concorrente e quais são da competência privativa? Vamos lá, pessoal, olha para o quadro. Preste atenção. Os direitos, legislar sobre direitos, ou vai ser competência privativa, ou vai ser competência concorrente. Macete. A privativa é muito grande. Decora a concorrente, que é o TFUP. Explicando a vocês todos. Todo direito que te lembra dinheiro vai ser competência concorrente. O resto é competência privativa. Exemplo: direito tributário, econômico, financeiro, tributário, econômico, financeiro, urbanístico, que são as obras públicas que gastam dinheiro, e penitenciário, o cara que roubou o teu dinheiro. Tributário, econômico, financeiro, urbanístico, penitenciário. Tudo que lembra dinheiro é competência concorrente. Então, penal, civil, comercial, agrário, tá? Processual vai ser competência privativa. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a diferença dos direitos, a competência privativa e concorrente. Beleza? Volta lá. Criação de municípios, tá? Criação de municípios. Pessoal, cuidado, porque já caiu em prova da OAB a criação de estado, mas ainda não apareceu a criação de município. Então, vamos lá. Primeiro requisito para criar município. Primeiro requisito, Lei Complementar Federal divulgando prazo para a criação de município. Primeiro requisito. Segundo requisito, Lei Ordinária Federal dispondo sobre a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Tá? Então, tem primeiro uma lei complementar federal divulgando o prazo, uma lei ordinária federal dispondo sobre a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, depois um plebiscito e, por último, tá? Por último, uma lei ordinária estadual criando um município, tá? Então, esses são os procedimentos para a criação de municípios, tá? Lembra vocês que a criação de municípios irregulares foi convalidada pela emenda 57 de 2008, né? A nossa Constituição convalidou a criação de municípios irregulares até o dia 31 de dezembro de 2006, tá? Foi isso que a emenda 57 fez, convalidou a criação de municípios irregulares até essa data aqui, que é o artigo 96 do ADCT, tá? Mas eu não estou preocupado com isso aqui não, estou preocupado com esses procedimentos formais que são chatinhos e podem cair na tua prova. Vamos lá. Uma questão muito boa é essa que vem agora. O parecer prévio sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Minha gente, olha só. O parecer sobre as contas do prefeito vai ser, obviamente, feito por um órgão competente, né? Você tem aí tribunais de contas, por exemplo, emitindo parecer sobre contas de administradores públicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar uma situação hipotética. No Rio de Janeiro, tem o Tribunal de Contas Municipal. Lembre-se que os tribunais de contas municipais só existem no Rio de Janeiro e São Paulo porque eles foram criados antes de 88, tá? Então, não pode o município criar um tribunal de contas. Os demais municípios têm suas contas controladas pelo Poder Legislativo, né? Você não pode esquecer que a fiscalização dos municípios se dá pelo Poder Legislativo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, ou seja, Câmara Municipal, Controladoria Geral do Município, né? O próprio Tribunal de Contas do Estado, né? Enfim, o que eu quero te mostrar, na verdade, não é o órgão. É uma situação muito interessante.
Só cabe isso para o prefeito. Só. O prefeito vai prestar as contas. A Constituição permite que 2/3 da Câmara Municipal ignorem esse parecer. Olha só, haverá a prestação de contas do prefeito. Aí vem o órgão competente e emite, por exemplo, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, tá? Emite um parecer sobre as contas que o prefeito prestou. A Constituição diz que 2/3 da Câmara Municipal podem ignorar esse parecer. Esse parecer pode deixar de prevalecer, cuidado com esse quórum, por 2/3 da Câmara Municipal. O mais interessante é que essa possibilidade de se ignorar o parecer só se aplica ao prefeito. Isso não se aplica ao governador e não se aplica ao presidente da República. Cuidado com isso. Então lembra, o parecer prévio que o prefeito deve anualmente prestar pode deixar de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. Legal? Volta lá. Bem, imunidade material e formal dos parlamentares. Diferença. Chegou na prova, é uma imunidade sobre as opiniões, palavras e votos dos deputados e senadores. Imunidade material. Então, imunidade material, opiniões, palavras e votos, tá? Lembrando que todos os outros parlamentares têm imunidade material. Deputados estaduais, distritais e vereadores. Com um detalhe. Vereador até goza de imunidade material. Só que na circunscrição do município onde é vereador, tá? Não se esqueçam. Deputados federais, estaduais, distritais e senadores têm imunidade material em todo o país. Mas os vereadores têm imunidade material apenas no município onde são vereadores, tá bom? Volta lá. Imunidade formal, tá? Material foi formal. Volta para mim. Imunidade formal é aquela imunidade para prisão e processo dos parlamentares. Primeiro ponto, vereador não tem imunidade formal, tá? Existe, então, apenas a imunidade material se aplicando aos vereadores. Os demais parlamentares têm tanto imunidade formal quanto material. Galera, imunidade formal é aquela história de só poder ser preso em flagrante de crime inafiançável, do cara que está submetido a processo por crime cometido após a diplomação, poder ter o processo sustado, tá? Então, quando eu falar de imunidade formal, é prisão e processo. Quando falar de imunidade material, são opiniões, palavras e votos. Beleza? Vamos lá? Mais um slide. Vamos nessa. Voltando lá. Convocação extraordinária e indenização. Vem para mim. Essa é linda. Antigamente, até 2006, os nossos parlamentares empurravam com a barriga a forçação, tá, de ter uma convocação extraordinária. O que é uma convocação extraordinária? Trabalhar nas férias. Porque antigamente eles recebiam indenização por isso. O jeton, né? Havia o tal do jeton para os parlamentares. Jeton vem do francês gratificação. Só que isso morreu com a emenda 50. A emenda 50 detonou o jeton. Então, não se paga mais indenização. Cuidado! Não se paga mais indenização em razão da convocação extraordinária. Lembra disso na hora da prova. Não se paga mais indenização por uma convocação durante as férias dos congressistas, tá? Vão trabalhar e vão trabalhar de graça. Essa é a ideia. Vamos lá. Então, matamos essa. Prazos da medida provisória. Vamos lá. Não confundam que tudo vai dar certo aqui. Vamos lá. Existe o prazo de vigência da medida provisória, que é o prazo de vida da medida provisória, que é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Então, ó, morreu o primeiro prazo de 60, não se chegou a uma conclusão sobre a medida provisória, abre-se o outro prazo de 60. 60 mais 60, dando aí 120 dias. Esse é o prazo de vigência. 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período.
Cuidado, porque tem um prazo para ela ser apreciada. Preste atenção. A apreciação é a votação em cima da medida provisória. O prazo da apreciação da medida provisória é de 45 dias. Lembrando que a medida provisória começa sempre na Câmara para depois ir para o Senado. Separada a votação em Câmara, Senado. Câmara, Senado. Ficou claro? Outra coisa importante. Antes da Câmara dos Deputados votar, nesse prazo aí de 45 dias, que é um prazo para as duas casas, Câmara e Senado, tá? Uma comissão mista de deputados e senadores emite um parecer sobre a medida provisória. Então, como é que é o esquema? A medida provisória é editada, passa por uma comissão mista de deputados e senadores, tem um parecer sobre a medida provisória e depois a Câmara começa a votar, para depois o Senado votar nesse prazo de 45 dias. Lembrando que a vigência da medida provisória, vida, é de 120 dias. Se houver a caducidade, ou seja, se depois de 120 dias não se chegar a uma conclusão sobre a medida provisória, ela perde eficácia retroativamente à data de sua edição. Tudo bem? Essa é a regra. Ela perde eficácia com efeito ex tunc. Ok? Ex tunc. Ela retroage. Beleza? Vamos lá. Motivos do veto. Vamos lá, gente. O presidente tem 48 horas para motivar por que vetou. 48 horas para motivar por que vetou. Não confundam. Quando ele recebe um projeto de lei, ele tem 15 dias úteis para se manifestar. Ó, ou eu vou sancionar, ou eu vou ficar calado, que é uma sanção tácita, ou eu vou vetar. Se ele vetar, ele tem que motivar o veto. E o prazo para motivar o veto é de 48 horas. E quais são os motivos do veto? Ou é a inconstitucionalidade, e o veto vai ser jurídico, ou é a contrariedade ao interesse público, e o veto vai ser o político. Então, o veto ou é jurídico ou é político. Se é inconstitucionalidade, é jurídico. Se é a contrariedade ao interesse público, é político. E o prazo para motivar esse veto é de 48 horas. Tá? Lembrando que ele vai motivar ao presidente do Senado Federal. Tá? Ele vai entregar isso ao presidente do Senado Federal. Volta lá. Ministros do TCU. Vem para mim. São 9 os ministros do TCU. 2/3 escolhidos pelo Congresso, 1/3 pelo presidente da República, aprovado pelo Senado Federal. 2/3 Congresso, 1/3 presidente. Esse 1/3 do presidente é aprovado pelo Senado Federal. Tá? Gente, ponto importantíssimo. Esses 9 ministros do TCU têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Ministro do TCU tem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ e não do STF. Cuidado, ministros do STJ, ok? Vamos lá. Aqui eu vou explicar no próprio slide. Função da Câmara, Senado e Supremo no tocante ao presidente da República. A Câmara autoriza o processo contra o presidente. O Senado julga o presidente no crime de responsabilidade e o Supremo julga o presidente no crime comum. Então a diferença é, a Câmara autoriza o processo independentemente do crime ser comum ou de responsabilidade. O Senado julga o presidente no crime de responsabilidade, tá? E o Supremo julga o presidente no crime comum. Vacância do presidente e do vice-presidente da República. Vem comigo aqui. Galera, cuidado. Se a vacância, eu não tenho mais presidente e vice-presidente. Se a vacância acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, eleição direta, você vota, eu voto em até 90 dias.
no prazo de 90 dias. Beleza? Se a vacância do presidente e do vice acontecer nos últimos 2 anos do mandato, a eleição vai ser indireta, feita pelo Congresso Nacional, e o prazo passa a ser de 30 dias. Tá? Então, repetindo, nos 2 primeiros anos do mandato, eleição direta em 90 dias. Nos 2 últimos anos do mandato, eleição indireta em 30 dias. Beleza? Legal. Lembrando que existe uma linha para substitutos do presidente da República, né? O presidente viajou, quem entra? O vice-presidente. E o vice-presidente pegou uma catapora, está doente, quem entra? Presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e depois o presidente do Supremo. Lembra sempre dessa fila. Presidente da Câmara, Senado, Supremo. Vamos lá para o último slide. Olha aí. Órgão especial dos tribunais. Boa pergunta, tá? Vem para cá. Galera, o órgão especial dos tribunais só pode ser criado se o tribunal tiver mais de 25 julgadores. Não se esqueçam disso. Um tribunal só pode criar um órgão especial se ele tiver mais de 25 julgadores. Se o órgão especial for criado, já que é uma faculdade dos tribunais, o órgão especial vai ter uma composição de no mínimo 11 e de no máximo 25 julgadores. Repetindo, o tribunal do Rio de Janeiro tem 180 julgadores. Então, já que esse tribunal tem mais de 25 julgadores, ele pode criar um órgão especial. E criado esse órgão especial, a composição é de no mínimo 11 e de no máximo 25 julgadores, tá? Pegadinha final. Se perguntarem para vocês como é escolhida essa galera do órgão especial, vocês vão responder assim: olha, metade dessa galera é escolhida por antiguidade e a outra metade por eleição do tribunal. Cuidado, que a galera não é escolhida por antiguidade e merecimento. A galera do órgão especial é escolhida dessa forma, metade por antiguidade e metade por eleição do tribunal, tá? Volta lá. Súmula vinculante. Para a aprovação da súmula vinculante, se requer 2/3 do STF. Lembrando que a súmula vinculante só pode ser editada pelo STF. E o que seria a reclamação na súmula vinculante? Explicando para vocês a reclamação constitucional. Vem para cá. Galera, a súmula não é vinculante? É. A súmula vinculante vincula quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal. Todas as administrações públicas, além dos demais órgãos do Judiciário. Se houver o desrespeito à súmula vinculante, a aplicação indevida da súmula vinculante, caberá reclamação ao Supremo. E o Supremo, com essa reclamação, ele pode cassar a decisão judicial conflitante ou anular o ato administrativo conflitante, tá? Então, havendo desrespeito à súmula vinculante, aí cabe a tal da reclamação constitucional. Cuidado, não cabe recurso, cabe a reclamação constitucional. Volta lá. Bom, legitimação especial e universal para ações de controle abstrato. ADIM, ADCOM, ADPF, ADIM por omissão e a necessidade de advogado. Explicando rapidinho para vocês, tá? Vem para mim. A reclamação, a legitimação especial é aquela que aquele camarada que ingressa com a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, aquele camarada tem que demonstrar a pertinência temática. A ideia é a seguinte: por que o governador do Rio de Janeiro vai entrar com uma ADIM sobre uma lei pernambucana sem efeito no Rio de Janeiro? Vai poder? Não, porque ele não tem a pertinência temática. Aqueles que têm que comprovar essa pertinência temática são chamados de legitimados especiais. Decoros especiais, porque decorados especiais, todo mundo que sobrar é universal e os universais não precisam guardar pertinência temática. Quem são os especiais? Governador, né, estadual, distrital, mesa das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal e confederação sindical,
ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Esses são os especiais. O resto é tudo universal. E quem precisa de advogado para uma ADIM, uma ADECOM, uma DPF? Quem precisa estar, né, representado pelo advogado? Só tem 2 legitimados que precisam de advogado. Cuidado, isso ainda não caiu em prova da OAB. 2 legitimados. Partido político com representação no Congresso Nacional precisa de advogado. E a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Né? Esse âmbito nacional aí é uma representação em pelo menos 9 estados. Então, esses 2, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e o partido político com representação no Congresso Nacional precisam de advogado. E os especiais são governadores, as mesas da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pegadinha é a seguinte, se perguntarem para vocês se a mesa do Congresso Nacional pode propor ADIM, não, tá? A mesa do Congresso não pode propor ADIM, apenas as mesas da Câmara e do Senado Federal. Estamos acabando, tá? Vamos lá. Perda superveniente da representatividade no Congresso Nacional. O que é isso? O cara vai contar uma história triste, vai falar que um partido político que tinha um representante no Congresso Nacional propôs uma ADIM. No decorrer da ADIM, o partido perdeu essa representatividade. Não tem mais ninguém no Congresso Nacional e a ADIM está rolando. Vão perguntar para vocês se essa ADIM vai se prejudicar por conta dessa perda. Você vai responder o quê? Não. Não ocorre prejuízo ao julgamento, ao regular julgamento da ação. A perda superveniente da representação no Congresso Nacional não prejudica a ADIM, a ADECOM, a ADPF. Ficou claro? Não existe prejuízo. Volta lá. Modulação dos efeitos temporais. Isso aqui é lindo para cair em prova. Vem para cá, galera. Estamos terminando, tudo vai dar certo. Estou com vocês. Olha lá. Modulação dos efeitos temporais. A regra é a inconstitucionalidade gerar efeito retroativo. Essa é a regra. Tudo bem? A modulação é mudar para o efeito prospectivo a partir da declaração de inconstitucionalidade ou um outro momento que venha a ser fixado no futuro, que é a tal da pró-futuro, inconstitucionalidade pró-futuro. Isso é a modulação. A Lei 9868 de 99 fala no artigo 27 que isso pode acontecer em razões de segurança jurídica, excepcional, interesse social, mas principalmente 2/3 do STF. Cuidado com esse quórum, que eu já vi FGV perguntar isso em prova de ICMS do Rio de Janeiro. Essa modulação, ela acontece por 2/3 do STF, em razões de segurança jurídica, excepcional, interesse social. Tá? Para fechar, eu sei que eu passei do tempo, mas tudo vai dar certo. Vamos lá, última dica, ADPF, Direito Municipal e Pré-Constitucional. Muito cuidado, já caiu em OAB CESP, já caiu em OAB FGV, está um tempo sem cair, vamos lá. A gente sabe que não cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre as leis municipais e as leis anteriores à Constituição. Mas o fato de não caber a ADIM não significa dizer que não cabe nenhuma ação. Se cair na prova de vocês algum tipo de necessidade de estar se impugnando lei municipal ou leis anteriores à Constituição de 88, aquela questão de não recepcionar a lei anterior a 88, lembrem-se que cabe a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Beleza? Gente, olha, tudo de bom para vocês. Muita serenidade. Eu não desejo sorte a vocês, eu desejo serenidade para estar marcando lá o seu cartão resposta, né? Pessoal, tira um tempinho para estar marcando o cartão resposta, marque com calma, faça a prova com calma, eu estou contigo. Se precisar de qualquer ajuda para recurso, fique tranquilo que a gente está aqui justamente para isso, tá bom? Galera, um grande abraço para vocês, tudo de bom e tudo vai dar certo.